A OMS dá conta, entretanto, que mais de metade da população mundial está cansada da pandemia. A Ordem dos Psicólogos alerta que o desgaste pode levar as pessoas a reduzir os cuidados de proteção quanto ao vírus. De acordo com o bastonário, é importante que a mensagem sobre a Covid-19 seja clara e direcionada. A Covid-19 alterou as rotinas. A máscara na rua, o álcool gel, mudar os sapatos ao entrar em casa, lavar várias vezes as mãos. São muitos os novos cuidados a ter no dia-a-dia. Um estudo da Organização Mundial da Saúde diz que mais de metade da população está cansada da pandemia. O maior perigo é que com a fadiga se comece a baixar a guarda. Olha, por exemplo, descalçava-me à porta, agora já não faço. Às vezes já se esquece a máscara em casa quando vai para sair e depois tem que voltar atrás. Quem é que está mais forte? Do confinamento. Pensei que fosse por um mês ou dois, ou coisa assim, e pelo que vejo isto está para prolongar até à primavera ou mais, não sei. O facto de não vermos uma luz ao fundo do túnel pode nos levar a baixar os braços e a dizer, não vale a pena. Não vale a pena estar com estes cuidados todos, é demais, já não aguento mais. Para que as pessoas não se sintam tão exaustas, o bastonário dos psicólogos alerta que a comunicação das autoridades de saúde e dos governantes sobre a Covid-19 deve ser clara e direcionada para os grupos afetados. Para adolescentes de uma determinada zona é preciso dizer isto, para os atletas é preciso dizer aquilo, para as pessoas mais crentes numa determinada religião é preciso dizer outra coisa, e isto significa também passar a mensagem através de canais diferentes. Os cuidados de proteção individuais são as armas de luta contra o vírus, para desta forma também ajudarmos os profissionais de saúde nesta guerra. Se nós estamos cansados, imaginem o cansaço em que eles estão. E, portanto, não temos direito a dizer que estamos cansados. Nós temos o dever cívico de todos nos mobilizarmos para os ajudar. Mergulhados na segunda vaga de Covid-19, mais grave que a primeira, é a altura de sermos resilientes. Francisco Miranda Rodrigues é bastonário da Ordem dos Psicólogos e convidado deste Jornal da Uma. Francisco, muito boa tarde. Boa tarde. Estamos a chegar, de facto, a uma situação de saturação e, com isso, a baixar claramente a guarda? Acho que há muito esse risco e certamente alguns de nós começarão a baixar a guarda. É natural que isso aconteça porque, ao sentirmos que não temos o controle sobre aquilo que está a acontecer, a incerteza é de facto muito grande. O que fazemos muitas vezes é, face a esse esforço que é preciso fazer, que é tão grande para manter um controle sobre algo que nós verificamos na prática que não controlamos, então se calhar o mais vale é deixar-nos ir. Muitas vezes é esse o raciocínio que fazemos, ou às vezes não conscientemente, mas é o que acabamos por fazer. Há esse risco, quanto mais estamos cansados, quanto mais teremos dificuldade em pensarmos de uma forma que avalie os diferentes fatores de risco e, portanto, tenderemos a cometer mais erros, tenderemos a ter comportamentos que possam não ser aqueles que são mais aconselhados para a nossa proteção e para a proteção dos outros. E isso varia também muito de acordo com aquilo que são as nossas próprias características e as condições de vida que temos. Isso também é o grupo etário? E o grupo etário, porque, enfim, que entra também dentro das características. Sendo que é curioso, porque no início, enfim, sobretudo depois do verão, se sentiu que os jovens estavam relativamente mais indiferentes à própria evolução da pandemia, mas agora também vemos grupos mais vulneráveis, mais velhos, a expressarem externamente a ideia de que, enfim, eu já estou muito cansado com isto e, portanto, eu vou aproveitar a vida. Sim, repara, o que mais uma vez também é natural que aconteça. Isso não significa que devemos ter uma atitude de complacência e de dizer que, bom, então deixa estar. Não é essa a atitude que devemos ter. Mas é compreensível que existe esse desgaste e é muito importante uma coisa, é muito importante que nós consigamos reconhecer esses sinais de que estamos, de facto, a ficar exaustos e cansados e começamos a abrandar e a largar as defesas, digamos assim. E reconheces na sociedade portuguesa? Reconheço em algumas pessoas e noutras não. Isso é sempre assim. E é essa noção de que isso varia muito de acordo com aquilo que é as características de cada um que é importante termos. Mas precisamos de reconhecer, precisamos de, depois de reconhecer, aceitarmos que de facto estamos assim e é natural que estamos assim. Não estamos sozinhos nisto, bem pelo contrário, como os números indicam. E depois tentarmos compensar um pouco. Às vezes o que fazemos é ou não aceitamos e tentamos chutar isso para canto. Mas como é que se compensa? Uma compensação, por exemplo, com atividades que nos dão satisfação.
Como é que nós fazemos às vezes para nos mimar a nós próprios e para termos sentir um bocadinho mais bem-estar. E isso depende muito de cada um de nós. Não há nenhuma fórmula mágica para dizer agora façam todos assim. Não, aliás, esse é o grande erro. Ouvir música, fazer desporto. Sim, se gostarmos de ouvir música, se gostarmos de fazer fazer desporto. Se gostarmos de fazer um puzzle. Sim, se gostarmos de contacto com a natureza, com o devido distanciamento também. Isso são tudo atividades que, dependendo dos nossos gostos, se nos derem prazer, devem ser adotadas e devemos ter o cuidado de cuidar de nós o máximo possível nesse sentido, porque se não o fizermos, o desgaste será maior, o cansaço será maior e nós teremos muito mais dificuldade para tomar decisões corretas. É algo que sabemos há muito tempo que acontece. E depois existe a questão também que é a comunicação a que estamos sujeitos, a muita comunicação a que estamos sujeitos, a muita informação. Há um excesso de comunicação? Eu não sei se há um excesso de comunicação. Há um excesso de comunicação da forma como por vezes ela é feita. Ou seja, comunicar tudo para todos é excessivo. É excessivo. E se nós também estivermos dispostos a ouvir tudo e mais alguma coisa a todo o tempo, também é excessivo. E nós, individualmente, temos limites na capacidade de processar informação. Nós não conseguimos absorver tudo e absorver tudo compreendendo essa informação. E quanto maior for a informação, menos conseguimos. E mais sujeitos estamos, por exemplo, também a ligar a informações que podem não ser verdadeiras, porque estamos mais cansados e a reação às informações passa a ser emocional. E as contradições são fatais? As contradições são um problema porque descredibilizam a informação que está a ser recebida e o emissor dessa informação, e por isso as autoridades têm que ter muito cuidado, e a informação prestada para o grande público, para toda a gente, ou para quase toda a gente, deve ser a estritamente necessária, absolutamente estritamente necessária e que realmente toca a toda a gente. Porque se existir uma informação que tem que ser passada para um grupo mais específico, ela não pode ser passada ao mesmo tempo que se passam informações para os 6, 7 ou 8 milhões de pessoas. Não é possível fazer isso com sucesso. O que vai acontecer é que vamos baralhar. Estamos a dizer uma coisa e o seu contrário. É como estarmos a dizer, por exemplo, imagine que nós temos 2 crianças em casa, os nossos filhos, e temos uma das crianças que fica muito ansiosa quando vai fazer um teste na escola. E temos outra que nunca fica ansiosa com o teste na escola. E nós dirigimos às duas e dizemos, para as duas ao mesmo tempo, olha, atenção, o teste amanhã é muito importante, tens de ter muito cuidado, vê lá como é que fazes. E não fiques muito preocupada, porque não é assim tão importante quanto isso. Nós temos que fazer isto com alguma descontração. Não pode ser. Temos que falar com uma, de uma forma, com um canal, com um conteúdo, com outra, com outro canal, com outro conteúdo. É a mesma coisa também com a população. E não é nenhum paternalismo. Nós temos que adaptar a comunicação. É sermos eficazes na comunicação. É sermos eficazes na comunicação, adaptar àquilo que é a forma como as pessoas funcionam, como as pessoas percepcionam o risco das coisas e como as pessoas se comportam. E isso implica primeiro conhecer isso e depois implica começar a agir dessa forma e munirmos desse conhecimento, porque esse conhecimento existe. Não estávamos habituados a ter que recorrer a ele. Regressemos ao campo emocional. Esta é uma pandemia que está a deixar muitas pessoas mais solitárias, mais afastadas dos outros. Enfim, que consequências é que podemos ter a longo prazo e, sobretudo, no pós-pandemia, do ponto de vista psicológico e que os psicólogos vão ter que ajudar a ultrapassar? Pois, os psicólogos terão que ajudar se estiverem disponíveis, de facto, nos sítios onde as pessoas que precisam deles podem aceder, nomeadamente em Portugal, onde as condições socioeconómicas também não permitem que a maior parte da população recorra, por exemplo, no setor privado. E por isso nós continuamos aí a ter um problema. E é verdade, nós vamos ter um aumento deste impacto. Quanto mais tempo passar, mais impacto teremos. Já alertámos desde o início isso, os estudos todos vão indicando exatamente isso e vão confirmando. Está latente, mas sob pressão. Vão confirmar. Sim, mas que vai levantando, vai de vez em evoluir, quando vão saindo da tampa, não é? De vez em quando vão saindo e vai da tampa. expressar-se a partir do fim da pandemia. E vai se expressar cada vez mais. E não estamos a falar, e é muito importante que se tenha isto em consciência, não estamos a falar só do desenvolvimento de perturbações, que são as situações mais graves e que também vão acontecer cada vez mais, ou do agravamento das mesmas. Isso é, felizmente, sempre uma percentagem mais pequena da população. Estamos a falar da generalidade de nós que, a determinada altura, face ao tempo que isto demora e face às condições que tiver, face a outros problemas que tenha na sua vida, vão começar a sentir o impacto psicológico, vamos começar a ter sofrimento com isto, vamos começar a ter dificuldade em fazer o nosso dia-a-dia normalmente, mas não significa que já tenhamos desenvolvido uma perturbação. Mas podemos precisar de ajuda para ultrapassar isto, para conseguirmos ter mais bem-estar. E, portanto, se não conseguimos fazer sozinho com os nossos recursos internos, que a pouco e pouco, com o passar do tempo e com o desgaste, vão-se esgotando, podemos necessitar dessa ajuda.
Há alguns mecanismos que, entretanto, foram criados, felizmente, e há que dizer isso, e há que dizer também às pessoas que os devem utilizar, mas também há que alertar que ainda falta fazer algo muito importante para que as pessoas tenham acesso. O mais importante para as pessoas terem acesso e que ainda não foi conseguido é que não há psicólogos em número minimamente suficiente nos cuidados de saúde primários. 250 para todo o país é muitíssimo pouco. 2,5 para cada 100 mil habitantes não é possível. É escasso. Não é possível. Mas depois há outro lado, há um lado positivo, o facto de ter reforçado muito o número de psicólogos nas escolas muito recentemente permite já começar a ter uma resposta muito mais adequada e ajudar as escolas a também responderem. E depois, por outro lado, a linha, o Serviço de Aconselhamento Psicológico da linha SNS 24, que para algumas pessoas pode ser uma saída. Francisco Miranda Rodrigues, num minuto, peço-lhe que deixe 3 ou 4 conselhos para a população para ultrapassar esta fase de fadiga. Em primeiro lugar, é perceber que o esforço todo que estamos a fazer é mesmo importante que o façamos. Tem um significado grande, porque se não o fizermos, vai ser muito mais difícil a todos sairmos disto nas melhores condições. Por muito que isto nos esteja a custar. É a primeira coisa. Reconhecer os sinais. Estamos exaustos sim. Eu também estou cansado, eu também me irrito com mais facilidade, eu também estou mais ansioso, é natural, é isso que nos vai gradualmente acontecer a todos e é importante aceitarmos isto. E depois, se virmos que não somos capazes de, com aquelas atividades que já sabemos que nos dão prazer, eu chego ao final do dia, também gosto de ver uma série, também gosto de ver um filme, isso ajuda-me a relaxar. Temos que nos mimar, como o Francisco dizia há pouco. Não dá, então pedir ajuda. Francisco Miranda Rodrigues, muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Uma. Até à próxima. Boa tarde.